fazer essa live porque eu dividi semana passada alguns stories contando um pouquinho de um processo que eu passei. No Brasil existe a Casa de Chá Canel Khalili, que é bastante conhecida. Eu imagino que até aqui em Portugal as meninas conheçam e devam já ter ouvido falar. E quando eu passei por este processo, né, que é para ter um padrão de qualidade, que é para você ter um certo reconhecimento, eu estava numa fase da dança muito diferente. Eu estava tentando me encontrar, e eu acho que às vezes a gente passa a nossa vida inteira na dança tentando se encontrar, não é? E eu lembro que eu recebi um feedback, só para vocês terem ideia do porquê que eu compartilhei esses stories com vocês, foi porque eu lembrei que quando eu recebi esse feedback por áudio, foi um feedback de quase 14 minutos. E desses 14 minutos, menos de 1 minuto tinha uma única crítica. Numa fase que eu nem achava que a minha dança era boa ou pudesse ser padrão de alguma coisa, tá? Não que eu acho que agora seja, mas aí tem a ver com as nossas cobranças, não é? Mas resumo, no áudio todo, ele falava assim, falava bem da minha dança, falava bem da minha expressão, falava bem dos meus fatos, né, que são os meus figurinos, elogiava a minha desenvoltura em cena, as minhas brincadeiras, a minha personalidade. Eu nem tava numa fase que eu tinha, assim, essa minha personalidade tão aflorada. E resumo, né, em menos de 1 minuto, ele quando foi falar da parte estética, ele falou assim, você precisa emagrecer se você quiser ser ainda mais segura. E eu chorei por 2 semanas por causa dessa frase. Aí só para vocês entenderem o porquê que isso me abalou tanto, foi porque neste processo, saludos desde Barcelona, que delícia! Enfim, esse processo, o processo para você prestar a casa de chá, quem é do Brasil, já é muito difícil, né? Lá tudo gira em torno de improviso, as músicas são inteiras, então você tem que estudar músicas que tem 7, 8, 10, 12 minutos, você dança sem saber o que vai tocar no dia da banca, e eu, além de enfrentar todo este processo de preparo, de estudo, quem me conhece sabe que eu sou bem nerdzinha, assim, que eu mergulho de cabeça nas coisas. No meio deste processo eu estava fazendo dieta, eu estava cuidando do meu corpo, o meu cabelo estava gigantesco. Então assim, quando eu encontrei esse feedback, o que me levou até ele foi eu encontrar os vídeos de quando eu gravei, porque a pré-seleção é no primeiro momento por vídeo, então você grava, são 4 vídeos, né? E, enfim, eu encontrei esses vídeos das minhas gravações e eu fiz assim, meu Deus, eu tava muito melhor do que eu tô hoje. Sendo sincera, né, gente? Mas por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Porque prazer, o meu nome poderia ser Efeito Sanfona, né? Tenho certeza que muitas pessoas que me escreveram ou que estão aqui passam por isso também, ou já passaram, ou conhecem alguém que passe por isso. Eu mudo o tempo inteiro. Você me ver hoje, você me ver daqui 1 mês, você me ver daqui 1 ano. Eu vou estar diferente, hora eu vou estar mais bochechuda, hora eu vou estar com o rosto mais fino, hora eu vou estar mais magra, hora eu vou estar mais gorda, porque isso é uma longa história que, se a gente tiver tempo, eu vou dividir aqui com vocês. Mas assim, o que mais me deixou chocada, e não tem outra palavra, é o fato do quanto um simples comentário, por que num vídeo de 14 minutos, menos de 1 minuto, me fez chorar por 2 semanas. Do porquê que essas coisas... E assim, quando eu postei esses stories em texto, com fotinho, foi uma coisa assim super espontânea, não foi nada pensado. No dia seguinte eu acordei, o meu inbox do Instagram estava lotado. Sem contar pessoas que estavam compartilhando os meus stories. E por que eu quis trazer esse assunto aqui para vocês? A primeira coisa que eu queria dividir aqui com vocês
é que a gente acha, quando a gente fala de dança versus corpo, automaticamente a gente acha que a questão é o excesso. Eu automaticamente ligo o fator dança versus corpo a um corpo mais cheio. Quando na verdade existem milhares de coisas que envolvem este assunto. Como eu recebi relatos nos meus stories de, mas como magra assim você vai dançar? Como eu já escutei muitas vezes, mas por que você cortou o seu cabelo? Como eu já escutei muitas vezes, mas você é muito alta. Aliás, gente, eu tive professora que me mandava dançar com os joelhos fletidos, dobrados, porque eu era muito alta. Eu já escutei dentro de sala de aula, uma professora se ajoelhou nos meus pés, olhou para cima e falou assim, como que você vai dançar numa casa de chá alta desse jeito? E eu trouxe esse assunto aqui com vocês, com as minhas emoções afloradas mesmo, porque essa quarentena tem me deixado com as emoções extremamente afloradas. Porque quando a gente toca nesse assunto, a gente toca em feridas, né, de todas nós. E é super importante que a gente sempre toque nessas feridas com muito carinho, com muito cuidado, e que a gente, quanto professora, principalmente, saibam como se colocar para as nossas alunas, saibam como mostrar para nossas alunas que nada disso faz sentido, né? Então a primeira reflexão que eu queria trazer aqui para vocês hoje é: os padrões de beleza impostos não são impostos pela dança. Os padrões de beleza impostos são impostos pela nossa sociedade. A gente vive numa sociedade extremamente sufocante para o universo feminino. A gente vive numa sociedade que pressiona a mulher de todas as maneiras. Porque a mulher, mesmo em quarentena, precisa se exercitar, precisa estar linda, precisa estar com o cabelo hidratado, precisa estar depilada, precisa dar conta da casa, do marido, enfim, tudo. E aí a gente come um pouco mais e a gente se culpa. E aí, por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Quando a gente encontra a dança oriental, ela é vendida para nós como: aqui é a dança que aceita todo mundo, aqui é uma dança inclusiva, aqui é uma dança que vai trabalhar a sua autoestima. Só que depois que você entra nessa dança, essa dança te massacra, ela te sufoca, ela traumatiza. Isso é muito triste. Eu, mais de 15 anos de sala de aula, eu já recebi tantos relatos, ter postado o fator, que eu ia fazer essa live hoje, e ter deixado um boxezinho, me trouxe tantas histórias. Isso é tão triste. O nosso mercado, ele não caminha no mesmo sentido. A gente vende uma coisa e cobra outra. Gente, isso é insano. Como que eu posso falar de uma dança que resgata a autoestima, de uma dança que aceita todo mundo, de uma dança que a mulher vai entrar para se descobrir, para se sentir maravilhosa? E no primeiro momento, na primeira oportunidade, no primeiro concurso, a pessoa vai escutar assim: dança muito bem, mas está fora do peso. Você não deveria ter o cabelo curto. Você é muito alta. Os seus figurinos não estão no nível. Gente, assim, eu não sei se vocês já pararam para fazer essas reflexões, mas para mim isso é tão desconexo. Eu acho que não tem nem outra palavra. É desconexo mesmo, assim. E eu sempre em sala de aula, eu martelo muito para as minhas alunas que nós não somos a nossa casca. E isso, Cata, foi como eu falei no começo, não tem só a ver com quem é gordinha, não tem mesmo. Eu tenho várias alunas extremamente complexadas
E digo mais para vocês, grandes situações de bulimia, de anorexia, se dão por comentários, por pessoas que não pensam. Eu sempre falo assim, que a pessoa quando ela fala, para ela só tá fazendo um comentário. Mas para quem recebe, às vezes isso vai acarretar coisas pro resto da vida da pessoa. Não é um simples comentário. A mesma pessoa que chega para você e fala, nossa, como você emagreceu? É a mesma pessoa que vai ser a primeira a apontar o dedo quando você voltar a engordar. Aquela pessoa que fala assim pra você, nossa, mas você é muito magra, pra dançar dança oriental não tinha que ser mais cheinha? Quem, hein? Quem que nunca escutou? Né? Com certeza que tem muita gente que já escutou isso, já me relataram muito isso. A mesma pessoa que te aponta isso, vai apontar quando você engordar um pouquinho também. Elogio, na minha opinião, não está atrelado à nossa casca, não é a superfície. A nossa vida inteira a gente vai mudar, vai engordar, vai emagrecer, vai mudar o cabelo. O seu talento não está na sua forma física. Isso é muito triste. Eu li um comentário aqui da Joana agora falando que ela já recebeu comentários na adolescência que marcaram durante algum tempo. Joana, eu posso te dizer que absolutamente tudo que eu já ouvi desde a minha infância está comigo até hoje. E foi mesmo por isso que foi tão difícil para mim decidir se eu realmente ia vir até aqui para conversar sobre isso com vocês. Porque não se trata de mim, não se trata de falar de mim, se trata de falar de todo um meio, de muitas pessoas que muitas vezes abandonam a dança ou deixam de fazer algo que poderia ser extremamente maravilhoso para a vida delas por causa dessas situações, entende? Eu separei aqui algumas frasezinhas que eu já ouvi no decorrer de todos esses anos e que algumas de vocês me mandaram ou que algumas alunas relataram. Foram algumas que eu lembrei, mas vejam aí se vocês se identificam. Precisa ter barriguinha para dançar. Você é muito magra para essa dança. Com essa altura, o público ficaria com dor no pescoço de te assistir. Flexiona mais esses joelhos para você ficar mais baixa. Precisa ter cabelo comprido. Compre um aplique. Seu cabelo é muito liso. Dá um jeito nisso. Seu cabelo tem muito volume. Alisa ele. Se você quiser dançar, você vai ter que emagrecer. Você é feia. Com esse corpo, você consegue o que você quiser. Vou falar sobre essa frase daqui a pouco. Precisa descolorir os pelos do braço. Precisa pôr peito. Para ser profissional, começa a usar salto para parecer mais alta. Gente, essas são algumas frases que eu já presenciei, já ouvi e já me foram relatadas. E acreditem vocês, aquela pessoa que vocês olham e vocês pensam assim, meu Deus, essa pessoa é perfeita. Ela já escutou frases desse tipo, com esse corpo que você tem, você vai conseguir o que você quiser. Porque parece que é a forma física da pessoa que vai determinar qualidade, que vai determinar técnica, que vai determinar o que é bonito e o que é feio. E aí eu pergunto para vocês, o que é bonito e o que é feio? Como que a gente pode vender autoestima? Como que a gente pode vender qualidade de vida? Como é que a gente pode vender uma dança que proporciona mudança na vida das pessoas, se na primeira oportunidade elas vão escutar coisas desse tipo? Contem pra mim. Eu tô aqui tentando ler os comentários, eu fico maluca tentando ler e falar, mas eu não consigo ao mesmo tempo.
E sim, é muito triste. A Fran Passos, gente, olha essa audiência. Fran Passos, Catarina Nivalova, Joana, um monte de gente maravilhosa aqui falando que já escutaram essas coisas. O que eu queria abranger aqui com vocês? Dentro de tudo isso, né? Eu tive alunas já nesses mais de 15 anos dentro de sala de aula como professora. Eu já tive aluna cega, eu já tive aluna com metade do corpo paralisado, eu já trabalhei com um grupo de alunas que tinha síndrome de Down, já trabalhei com criança, já trabalhei com terceira idade, enfim. Como eu queria saber e perguntar para vocês como que vocês acham que seria para essas pessoas escutarem qualquer uma dessas coisas. E aí, dentro disso, a gente vai entrar num outro assunto, que é o seguinte. Como eu falei lá no começo, existe uma cobrança da sociedade a respeito do nosso corpo. Da mesma maneira que dentro da dança existem muitos nichos, existem muitos caminhos pra gente seguir, né? Você pode escolher ser a bailarina que quer dançar em bares, restaurantes, e, enfim. Você pode querer ser a bailarina que quer ser uma professora incrível, dar workshops. Você pode querer ser aquela bailarina de palco, dançar no Egito. Enfim, existem muitos caminhos dentro da dança. E eu acho que cabe a nós saber qual é o nosso papel, aonde a gente se encaixa. Por muitos anos eu me cobrei por ter que ser perfeita e me enquadrar em absolutamente tudo. Então eu tinha que ser uma dona de escola perfeita, eu tinha que ter o corpo maravilhoso e em ordem para eu poder dançar nos lugares e ser contratada, eu tinha que ser a professora incrível, eu tinha que ser a coreógrafa incrível. Isso não leva a lugar nenhum, ok? Então eu acho assim, uma vez que existem padrões estéticos que não são determinados pela dança, a gente precisa ter consciência que em alguns lugares essas exigências vão existir, quer a gente goste ou não. Em contrapartida, eu digo pra vocês que eu já fiz tudo isso com esse meu corpo. Eu já dancei em casamento, em bar, em restaurante, tudo que vocês podem imaginar. E nunca foi o meu corpo que determinou isso, entende? Mas por muito tempo eu me frustrei por querer estar em lugares, em situações que se eu não me modificasse, não ia... Vocês estão tirando o meu foco! O que foi, gente? Eu preciso ler. Sim, gente, sim. Teve um vídeo esclarecedor que a Mahira Hassan fez. Inclusive, eu compartilhei aqui, mandei para várias pessoas. Foi a Fran que me mandou, inclusive. Obrigada, Fran. E que ela falava no vídeo exatamente assim. Hoje eu estou aqui para te libertar, não é? Porque uma vez que você sabe qual que é qual é o seu propósito, uma vez que você sabe qual é o seu propósito, o que você quer, sim, Tânia, eu bloqueio, eu quero ler e falar ao mesmo tempo, aí eu me perco. Mas, basicamente, uma vez que você sabe o seu propósito, você sabe o que você quer, nada vai te impedir. E eu vou contar uma história aqui pra vocês, de um dos milhares de tapas na cara que eu já levei nessa vida dançante. Quem me conhece sabe que o grande amor da minha vida é ensinar. O dia que eu tiver a oportunidade, se eu tiver, de dar um workshop com aquela galera, eu vou ser a profissional mais realizada neste mundão, velho, tá? Então eu sempre me dediquei muito pro meu lado professora, aos estudos, a tentar ter a mente aberta para receber informação. Claro que isso também emplaca e influencia na minha bailarina, mas o meu foco nunca foi eu preciso mudar o meu corpo porque eu quero ser uma bailarina impecável e eu quero dançar nos restaurantes, nunca foi esse. E eu sempre coloquei pra mim mesma,
que enquanto eu não mudasse o meu corpo, não emagrecesse, que jamais que isso ia acontecer. Imagina quem que vai querer fazer uma aula, um workshop com uma pessoa assim, que mais gordinha, que quando me dá na louca eu corto o cabelo, eu corto mesmo, eu não vou usar aplique, porque se eu tô com o cabelo curto, eu tô com o cabelo curto e minha dança não está no meu cabelo, ponto, ok? Tá bem, estava no Brasil, fui fazer participar de um festival, e entra quem? Diva Darina. Diva Darina naquele ano estava um pouquinho mais cheinha, só que a Darina ela já não tem um perfil de corpo modelo, ela já é um mulherão. Só que ela não é só um mulherão, ela é um mulherão que ela dá 5 tapas na nossa cara, porque esta mulher chegou com uma mini saia, um topzinho e uma polaina tudo verde fluorescente, com os dentinhos todos tortos, porque agora ela tá com um aparelho, mas até então ela não tinha. E eu fiquei apaixonada por aquela mulher. O corpo dela não muda em nada, a técnica, não posso falar palavrão na live, que ela tem. Ela tem um carisma, ela tem... Cara, não sei explicar, você não precisa gostar do estilo dela, você não precisa gostar da perna dela que vai na nuca, não se trata disso, mas ela é uma profissional que cativa a gente. E com aquele shortinho enfiado no rabo, ela faz um redondão de costas para todo mundo e exibe com glamour cada celulitezinha daquelas coxas. E assim, o dia que eu vi esta mulher, eu levei 50 tapas no meio da fuça, no mínimo, mas foi 50. Porque muitas vezes a limitação está em nós. Mas por quê? Não todos os anos, mas por muitos e muitos e muitos anos da minha vida, acreditei em tudo que me disseram. Eu acreditei que esse mercado não era para mim, que o meu corpo não era para isso. Eu acreditei que as minhas capacidades sempre iam ser limitadas pela minha aparência. Eu acreditei que se eu não criasse uma personagem, eu não ia ser ninguém. Eu acreditei em tantas coisas, gente. E na verdade, isso é uma coisa que eu falo o tempo todo hoje em dia para as minhas alunas, principalmente as que já são profissionais. Você, na minha opinião, não precisa ser ninguém além do que você já é, além de você mesma. As pessoas vão gostar de você pelo que você é. Apenas faça um bom trabalho. E até em relação a fazer um bom trabalho, vai haver divergência de opinião, tá bem? Até em relação a fazer um bom trabalho. Porque o que é um bom trabalho para Nanda, não vai ser um bom trabalho para fulana, para Beltrana, não é? Então, é aquilo assim, o que eu acredito, né? Por exemplo, as pessoas me relacionam muito ao Ballad. E por muito tempo eu me frustrei com isso. Eu falei, mas gente, mas que parece que eu só posso dançar isso. E digo mais pra vocês, no Brasil, o Ballad ele é vendido como algo fácil. Então, eu não tô muito afim de fazer nada assim muito elaborado, então eu vou dançar um balladzinho. Automaticamente eu pensava, sou uma tremenda de uma merda. Sou uma merda, por quê? Porque me vendem como... O povo me intitulou nisso, né? Falam que eu sou boa nisso, mas isso é fácil. Então, de que adianta todos esses meus anos de estudo, dedicação, se tudo que eu faço é fácil? E aí, um belo dia, eu pensei assim... Cara, que loucura, né? Tem pessoas que passam anos e anos e anos na vida sem ser consideradas boas em nada... sem serem reconhecidas por nada, e aí de repente te reconhecem por algo e você, muito da louca, acha ruim. Acha que, sabe assim, não faz sentido, né, gente? Eu sei que não faz sentido.
Oi, Lu, eu vou salvar a live, pode deixar. Porque eu vou falar pra Chuchu, vocês sabem, né? Mas enfim, a gente tem essa mania, muitas vezes, de desmerecer, não é? Desmerecer aquilo que o outro faz, ou, enfim, ou colocar rótulos. Eu já pensei muito também sobre vir aqui conversar sobre rótulos. Todas nós somos plurais, né? Tudo bem, eu posso dançar um ballad muito bom, mas eu também posso gostar demais de Méjancé e me dedicar a esse estilo. E pra você, pode ser que o Méjancé que seja incrível, maravilhoso, perfeito, seja um Méjancé super classudo, super alongado, super abalezado, mas pra mim pode ser que não. E a gente gira muito em torno disso, né? Certo, errado, bonito, feio, gordo, magro. Mas eu queria muito conversar com vocês sobre a importância da gente não se rotular, não ficar com essa coisa de que se eu não for magra eu não consigo isso, se eu não engordar eu não consigo aquilo. O que exatamente vai determinar? O que exatamente vai determinar aquilo que você é boa ou não? Quem exatamente vai determinar, não é? O que acontece? Essas pressões físicas que colocam na gente, muitas vezes acarretam problemas muito mais sérios. Muitas vezes a gente fala brincando, né, tal bailarina deu uma engordadinha, deu uma emagrecidinha, ou seja lá o que for. Só que acontece que essas pressões que são colocadas na dança levam a problemas muito mais sérios. Como, por exemplo, depressão, que eu conheço inúmeras bailarinas que sofrem ou já sofreram de depressão, e muitas vezes pessoas que nós julgamos ser perfeitas e a gente nem imagina o que se passa ali dentro daquela pessoa. Oi, Ká! Te amo! Muitas pessoas que sofrem de síndrome do pânico. A síndrome do pânico, grande parte das vezes, vem associada a crises de ansiedade, né? Então, normalmente a pessoa tem severas crises de ansiedade, isso acarreta pânico. Enfim, a gente é rodeada por esse tipo de situação e muitas vezes a gente não se dá conta que o nosso próprio mercado causa isso. Eu vou voltar aqui um comentário. A Camila me perguntou: você recebeu mais feedbacks relacionados ao corpo, Nanda, além desse que você publicou? Milhares, Camila, milhares, porque eu fui uma criança obesa até os 13 anos de idade. Uma das coisas mais bizarras que fizeram parte da minha vida foi escutar, por exemplo, que era culpa da minha mãe. Ah, porque a sua mãe não devia cuidar direito, né, da sua alimentação e tal. E assim, gente, eu com 5 anos de idade pesava 35 quilos. É muito para uma criança dessa idade. Eu sofri essa pressão, esse bullying, essa gordofobia a minha vida inteira. Com 4 anos de idade eu já estava no balé e eu saí do balé porque eu era muito gordinha e enfim, aquilo era um martírio para mim. Eu tinha um andeor maravilhoso, que eu me arrependo até hoje de não ter continuado, né? E assim, a minha questão com o peso nunca esteve relacionada a um descuido da minha mãe, como eu já escutei inúmeras vezes, que era desleixo, enfim. Às vezes a gente só é o que é, né? E a saúde tá ótima e tá tudo bem. Inclusive, existe uma mania de se associar peso à saúde, que eu acho bizarra, né? Porque existe muita pessoa magra doente, muita pessoa gorda saudável, enfim. Isso é bem bizarro, mas as pessoas fazem isso, né? E eu também já sofri muito com a questão da altura, gente. Eu tenho 1,76 de altura descalço, né? Então, se eu vestir um salto, eu passo de 1,80. Até brinco muito com a Joana Moura aqui, eu falo que ela é minha gêmea, porque é tão difícil encontrar alguém da minha altura. E eu já sofri muito com a questão da minha altura, do tipo, que nem eu já citei, você precisa dançar com os joelhos flexionados, ou que eu nunca ia poder dançar na casa de chá por causa da minha altura. Enfim, milhares de feedbacks, e para vocês ficarem chocadas. Eu participei de um concurso categoria profissional.
Eram 5 fases e eu cheguei até a última fase, que era para dançar ao vivo com a banda do Tony Mosaic com o júri internacional. Eu peguei 3º lugar nesse concurso e quando eu peguei a ficha, eu estava ansiosa para ler os comentários. Eu queria saber o que tinham me dado de nota, o que tinham comentado. Eu só recebi 2 comentários. Um falava que eu precisava trabalhar mais os deslocamentos, e é verdade, ainda preciso, estamos trabalhando nisso. E o segundo dizia que o meu cabelo precisava ter mais volume. E aí eu pensei, cara, eu preciso nascer de novo. Porque eu me mato para fazer um caracol nesse cabelo. Quem me conhece sabe já. E isso é tão louco, porque você fala assim, cara, por que uma pessoa vai colocar isso de feedback na ficha de alguém? Isso, dá pra chamar isso de feedback? Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu sei que tem muita gente que passa por problemas relacionados a, por exemplo, o cabelo cacheado, que tinha que alisar e tal. Mas eu, por muito tempo, achei que o meu cabelo era uma merda, porque o que estava na moda agora era o cabelo cacheado. Então, o meu cabelo não servia. Aí você vai ler isso num concurso de peso, que você pegou 3º lugar na categoria profissional, e lá no feedback está, você precisa que o seu... Eu já tinha feito caracol, já tinha feito raio que o parta naquele dia, eu falei, bom, então eu preciso mesmo desistir, né? E eu tive também uma situação bem bizarra, que vou compartilhar aqui com vocês, espero que eu não chore, porque é difícil pra mim falar sobre isso, mas a minha mãe tinha acabado de falecer, e eu tinha pago já para fazer, para participar de uma avaliação. Então era uma situação em que você ia dançar e só para as bailarinas, e elas te davam uma avaliação ali frente a frente. E assim, por que eu fui dançar? Porque eu estava na merda, falando português mais do que claro, estava vivendo um momento muito difícil da minha vida. E eu pensei, poxa, eu já paguei, a dança é uma coisa que sempre me faz bem, então eu vou, né? Meu pai estava doentinho, ainda estava vivo, foi pouco antes dele falecer, me levou, né? E aí a gente precisava sortear a música, dançava de improviso, e eu, que já estava com a energia lá no pé, peguei a música que eu mais detestava, mas fazer o quê, né? Quando a minha mãe faleceu, eu tinha o cabelo na cintura, assim, porque meu cabelo natural é assim, e eu cortei ele aqui, porque eu quis doar. A minha mãe faleceu de câncer, que é cancro aqui em Portugal, que fala, e eu senti muita vontade de doar. Eu tava muito envolvida com isso, e eu falei, o cabelo cresce, e eu cortei. E pra mim, não fazia sentido dentro do momento que eu tava vivendo da minha vida, eu fazer isso, ou seja, eu vou, corto o meu cabelo pra doar, e aí eu vou e coloco um aplique. Assim, eu acho que algumas coisas, uma das coisas que eu valorizo muito na dança é a verdade emocional. Mas isso é uma pauta para um outro dia, né? Então eu fui, dancei, não foi uma boa performance, claramente, mas também não fiz nada de bizarro. E uma das pessoas que estava lá para avaliar acabou comigo. Acabou comigo. Porque quando ela começou a falar que eu era uma figura bonita em cena, que eu ficava bem com a cor que eu tava usando, mas que ela sentia falta de um cabelão. E aí eu fui falar, não, é que eu cortei o cabelo porque a minha mãe faleceu, e antes de eu terminar a frase, essa pessoa me cortou pra falar que eu estava sendo avaliada pelas melhores profissionais, whatever. Basicamente, a opinião dessa pessoa é assim, já que você tá vivendo isso, então por que você veio dançar? Por que eu tô contando tudo isso pra vocês? Porque a gente vende o tempo inteiro que a dança é cura. A gente vive isso. Eu falo isso o tempo todo porque eu, por exemplo, né, durante esses meus 31 anos, síndrome do pânico desde os 7 anos de idade, de ansiedade, mais recente, depressão, luto. Em todos esses momentos da minha vida, a dança estava ali. Mas com certeza não foi com esse tipo de comentário, né? E aí é aquilo que eu sempre coloco assim, qual é o nosso contraponto? Onde é que a gente encontra
um ponto de equilíbrio para conseguir continuar e se manter mediante a esse tipo de comentário? Será que porque uma profissional é extremamente renomada, ela pode falar isso para as pessoas? Essa seria a maneira mais adequada, porque para mim, antes de eu tratar de bailarinas e profissionais, eu trato de seres humanos. Cada aluna, cada amiga, cada profissional na minha vida é um ser humano. Eu sempre vou olhar para vocês como seres humanos, sabe? Então, é muito doido isso, né? Deixa eu ler os comentáriozinhos aqui e ver o que vocês escreveram. O mais importante é utilizar o cabelo e não como é o cabelo. Tudo tem potencial. Exatamente isso, Catarina. Tudo tem potencial. E nós temos que saber. O Jonathan Lana falou sobre isso numa live com a Fernanda Guerreiro ontem. Eu achei maravilhoso. A gente tem que saber usar o que a gente tem de bom e o que a gente não tem de tão bom também, e equilibrar isso. Não é perfeita, a colocação perfeita. Sim. Eu perguntei como que é que lidava as coisas. Gente, eu vou ser muito sincera aqui com vocês. Eu tô fazendo essa live como se tudo isso fosse assim, super tranquilo pra mim, mas ainda não é. Eu brinco, eu falo para as minhas alunas assim que eu sou uma pessoa assim inconstante. Então tem dia que eu acordo pronta para ganhar o mundo e nossa, que você é bailarina. E às vezes eu acordo, sabe aquela cena de filme assim que a pessoa chora escorrendo pela parede, eu não quero mais, isso não é pra mim. Pois é, ainda é extremamente difícil pra mim conseguir lidar com alguns comentários, porque quando as pessoas fazem esses comentários, elas tocam na nossa ferida, elas tocam naquilo que mais dói na gente. E foi por isso que quando eu escutei, depois de tanto esforço da pré-seleção, que eu precisava, depois de todo o esforço que eu já tive, emagrecer, eu fiquei muito frustrada. E eu nem consegui dar atenção pro resto. Deixa eu ver aqui. Curiosidade, como que é que lidas quando alguém faz um comentário negativo? Respondas com delicadeza ou ignoras e guardas pra ti? Eu acho assim, a gente recebe muito aquilo que a gente dá, né? Eu não sou o tipo de pessoa que quando tá num evento vai pra ficar apontando o dedo pros outros. Ai, você viu fulana? Ai, não gostei de Beltrano. Ai, que apresentação horrível. Não. Eu gosto mesmo de estar ali e eu faço li, bato palma e grito uhul. Sabe assim, eu acho que tem muito dessa energia. Quando mesmo eu dando toda essa energia, eu recebo um comentário ruim, geralmente isso me abate, me deixa triste, mas eu não demonstro e eu sempre respondo com educação. Mesmo eu querendo mandar a pessoa pra aquele lugar que eu não posso falar. Porque somos seres humanos e a gente precisa ser racional e educado e princesa, mas a verdade é que dói escutar muitas coisas. E muitas vezes as pessoas fazem esses comentários sem saber nada sobre você, nem da sua história, e nem do quanto aquilo pode te machucar. Então uma das coisas que ajuda muito é eu me manter consciente sobre o que eu sou, quem eu quero ser e aonde eu quero chegar. E até que ponto eu levar em conta, por exemplo, essa situação que eu contei pra vocês, é uma profissional incrível, que tem muito a agregar, que eu gostaria super de estudar, mas que pra mim naquele momento ela perdeu toda a admiração que eu tinha por ela, porque ela não soube olhar pra mim como um ser humano. Mesmo, olha, eu podia ter dado cambalhota na apresentação. Se a pessoa acabou de perder uma mãe, eu não vou falar assim com ela, porque como ser humano não faz sentido isso pra mim, sabe? Então a minha maneira de responder, e isso é uma das coisas que eu bato muito no teclado com o nosso mercado, tem pessoas na dança que fazem o que elas bem entendem, as pessoas sabem, as pessoas se incomodam, mas elas continuam ali, aplaudindo, enaltecendo. A minha resposta maior para essas pessoas é muito simples, eu deixo de estar ali para aplaudir, eu deixo de consumir, eu deixo de pagar por aquilo.
E eu acho que se pra você ser humilhada, ser desrespeitada e ainda assim você continuar ali enaltecendo, é uma escolha sua. Eu respeito, mas não é a minha escolha. Porque eu sempre vou prezar que a gente deve ser um bom ser humano antes de ser um bom profissional. Independente da área que você atue. Mas na dança a gente lida com pessoas, a gente lida com histórias. Aliás, existe uma frase que eu amo que se chama: nós somos feitos de histórias. Né? Tani, você existe hoje, a sua dança é como é hoje porque você carrega toda a sua história na sua dança. A virada que você faz, que eu falo que é a virada Tânia Guedes, tem um motivo para existir. E não cabe a mim a julgar. Eu acho que eu falei demais já. É uma questão muito forte para algumas dançarinas, porque num contexto geral somos cobradas por um padrão. Sim. Eu respondo, Tani, mas com educação. Não que eu gostaria, porque nunca vale a pena. Nunca vale a pena. É a mesma coisa que você querer discutir com uma pessoa que grita, ela não vai te ouvir. Vale a pena. É importante partilhar, porque eu acho que todas nós temos essas inseguranças e achamos que somos as piores. Isso acontece 1000 vezes, mas na verdade somos iguais, somos humanas. Todas as vezes que alguém pergunta pra mim se eu tenho vontade de... se eu já tive vontade de parar de dançar, gente, a minha resposta é pelo menos 3 vezes por semana. Simples assim. Porque é muito real. É muito real. E tem um ponto, a gente hoje vive uma dança oriental muito glamourizada. É muito glamour. É muito glamour. E na minha opinião, existe junto a isso uma inversão de valores muito grande. Então, rola aí aquela coisa do eu preciso pôr peito, eu preciso ser magra, eu preciso ter um figurino com muito strass. E tá tudo bem investir em tudo isso, mas e o resto? E o estudo? E a aula? E o treino? E o investimento? E a entrega? E a verdade? Eu gosto de ver a verdade em cima do palco. Bailarinas, por exemplo, como a Esmeralda Colaboni. Pra mim, ela podia entrar nua. Ela podia entrar com a toalha de banho no corpo. Que eu ia parar pra assistir aquela mulher. Então, não sei, acho que tem uma inversão de valores aí muito grande. Se eu fiz terapia, Fê, a minha vida inteira, fiz psicoterapia a vida inteira, sigo com a terapia normal, acho que todo ser humano precisa fazer. Precisa. Essencial. Mesmo. Deixa eu ver aqui mais. Quando uma pessoa faz algo assim para magoar, é porque tem algo com ela que não está assim também. Eu não sei, eu acho que tem vários pontos, né? Existe muita psicologia do espelho, que é aquilo que incomoda em mim e eu transmito pro outro, né? Então, eu sou uma bailarina mais gordinha, que tá um pouco insatisfeita com o meu corpo, então eu vou apedrejar e reclamar disso nos outros. Tem muito disso. E a nossa dança envolve muito ego, gente. Muito ego. O ego é uma coisa muito complicada. E foi por isso que eu falei pra vocês do quanto eu achava que era desconexo essa coisa de que a gente vende uma dança que é para trabalhar autoestima, que é para todos os corpos, que é para todas as mulheres, mas quando na hora do vamos ver, vamos dizer assim, não é exatamente isso que acontece. Pode ser no começo, por um período, se você tiver a sorte de ter pessoas legais te guiando nessa jornada da dança, ou pode ser um trauma logo no início. Depende muito do contexto, da onde você, pelo que você vai passar. Infelizmente, na minha opinião, infelizmente real, oficial. Muito importante falar sobre essas questões. As pessoas cobram tanto perfeição e acabam deixando pessoas tristes. Pois é. Receber comentários construtivos mesmo que custe. Gente, tem uma coisa interessante sobre comentários que a gente não pode esquecer. Que elogio não faz ninguém crescer. Eu sempre falo isso. Pra mim não tem problema nenhum receber uma crítica. Aliás, todas as melhoras que eu tive na minha bailarina foram por causa das críticas que eu recebi. Mas crítica é quando alguém pega a sua ficha e te escreve pontos pra você melhorar.
Crítica é quando você paga um profissional para te dar um direcionamento e ele vai apontar coisas para você. Crítica é alguém chegar com carinho e perguntar assim: eu posso te dar uma opinião? Você quer a minha opinião? Isso para mim é crítica e isso é construtivo. Você ser rude ou você sair destilando, soltando a sua opinião à torta e à direita, sem nem pensar, aí não. Aí já é completamente diferente. Agora, que de fato eu penso que as críticas são o que fazem a gente crescer, eu não tenho a menor dúvida. Porque ninguém cresce, ninguém evolui escutando linda, arrasou, maravilhosa. Tudo bem que a gente gosta de escutar, isso é gostoso. Dá o quê? Aquela amaciadinha no nosso ego, né? Mas eu ainda defendo que melhor do que um linda arrasou é quando realmente a gente consegue emocionar alguém ou atingir alguém com a nossa dança. Né? Eu sempre falei assim para as amigas em conversa que às vezes o comentário de uma pessoa assim, numa plateia, me deixou muito mais feliz do que muito linda arrasou de vídeo, por exemplo, que eu postei na internet ou que foi compartilhado. Porque se você conseguiu atingir, se você conseguiu emocionar alguém, se você conseguiu fazer alguém sentir aquilo que você estava sentindo, isso é extremamente precioso, sabe? E às vezes, essas mesmas pessoas... Vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu comecei o meu trabalho com o Ballad no Brasil, uma vez eu fui num concurso e a primeira fase era livre. Aí eu falei, o quê? Vou levar o Ballad, né? O pessoal fala que eu sou legal, vou levar o Ballad. E foi uma loucura, uma correria, não consegui me preparar direito. Enfim, cheguei no evento já indo pro palco, uma loucura. E depois que eu saí, uma amiga minha, uma profissional amiga minha que estava no júri, chegou pra mim e falou assim, posso te falar uma coisa? Eu falei, claro. Ela falou assim, o problema de quando a gente é boa em alguma coisa é que as pessoas criam expectativas sobre a gente. E ela falou, e eu esperava mais de você hoje nesse palco. Você acha que eu fiquei brava com ela, gente? Claro que não, porque é verdade. É verdade. Você não espera assistir a Diva Darina com o chip travado, viada. Não dá. Não tem, você não espera assistir a Diva Darina com o braço de T-Rex. Você não espera. Fazer o quê? É verdade. Então é isso que eu falo. Quando a gente trata a crítica com respeito, com carinho, eu acho que isso agrega muito. Te faz pensar, te faz falar, não, vou mais escutar isso, vou levar um negócio melhor, sabe? Ah, comentários durante o show. Isso porque eu nem entrei com vocês em mérito da questão de machismo. Recebi vários feedbacks de bailarinas que foram dançar em bar e o dono do bar falou, esta bailarina não vai dançar aqui porque ela é gorda. Essa bailarina vai dançar aqui porque ela é feia. Gente, triste. E muitas vezes o nosso mercado perde espaço, boas bailarinas perdem espaço por meninas que têm um corpinho fitness, não dançam nada, não estudam nada, colocam um figurino qualquer e vão fazer show por aí. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com a embalagem e não com o conteúdo. Isso é muito complicado mesmo. Gente, tá acabando o nosso tempo. Deixa eu tentar ler. Sempre tem alguém que ouve, né? Escolher pela humanidade dos profissionais é escolher que tipo de mercado gostaríamos de manter. É bem isso, Tatá. É isso. E digo mais pra vocês. Nós somos responsáveis por todas as pessoas que hoje estão em evidência, tá bom? Isso é uma opinião minha. Claro que ninguém é obrigado a concordar. Mas o nosso mercado gira em torno de quê? Eu mostro o meu trabalho, as pessoas gostam do meu trabalho, as pessoas compram o meu trabalho. Então, se uma pessoa que está em determinada evidência já pisou em muita gente, já fez muita gente sofrer, já isso, já aquilo, e essa pessoa continua ali, a responsabilidade, na minha opinião, é nossa. Mas é só a minha opinião, tá? É isso. Muito insegura. Flavinha, eu acho que ser insegura... Gente, eu estava com medo de fazer essa live. Eu estava com medo de fazer... Eu falei assim, ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar, por que eu tenho essas ideias? Por que eu quero falar sobre isso?
Faz parte, mas a gente sempre tem duas opções. Ou a gente dá a cara a tapa e faz, ou a gente vai viver com medo, imaginando como seria se a gente tivesse feito. Ó, Nanda Xavier agora, hein? Não consigo. Tava demorando pra começar a fazer palhaçada, ó, presta atenção. Figurino é importante pra muita gente. Eu acho que o figurino, ele é importante sim. Mas na minha opinião, ele nunca será o mais importante. Nem a maquiagem, nem o figurino. É o conjunto da obra muito bem equilibrado. E nem a técnica, porque a pessoa pode ser perfeita tecnicamente, mas se aqui ela for um copo d'água, ela não te transmitir nada, ela vai ser só um corpo bonito fazendo movimentos. Gente, dança é arte, dança é expressão. Eu adoro um bailarino, Alexei. Ele é muito doido, ele faz umas coisas, eu me identifico tanto com ele. E aí quando você vai olhar, você fala, nossa, ele não é aquele cara que tem aquela técnica. Mas pra mim, eu não pisco vendo o cara no palco, porque ele interage com as pessoas, ele cativa. Então eu acho que a gente sempre tem que pensar nisso, nesse equilíbrio. Qual que é o ponto de equilíbrio entre o que eu acredito, o que eu quero, qual é o meu corpo, qual é a minha verdade, quem eu quero ser dentro da dança, sabe? Dar a mão a outra pessoa sim e percebe que está mal com ela, porque só está a passar para ti as inseguranças dela. Aliás, meninas, eu queria muito comentar, eu sei que tem muitas meninas que são professoras aqui. Professoras, tomem muito cuidado para não passar os seus traumas, para não passar as suas frustrações para as suas alunas. O caminho que você escolheu trilhar como professora não tem que ser o caminho que a sua aluna escolheu trilhar. A gente pode, com muito carinho e com muita atenção, escutar, guiar, aconselhar, mas ter a consciência que as pessoas podem sim escolher caminhos diferentes do que os que nós escolhemos. Por exemplo, lembra que eu falei pra vocês? Eu fiz a pré-seleção da casa de chá. Foi um processo difícil, eu passei na pré-seleção, mas eu não consegui o selo, o padrão de qualidade. No ano seguinte, eu estava lá de volta com uma aluna. Acontece que a minha escolha foi de prestar uma vez só e eu estava muito bem com essa decisão. Entende? Isso se aplica a diversas situações. Eu sou uma professora que eu não gosto de competir, mas a sua aluna pode querer competir. E aí você está ali o quê? Para orientar ela com o maior carinho possível, sabe? Gente, vai cair a live. Eu vou parar pra ler todos os comentários com carinho. Tem muita coisa que eu não consegui ler. Eu queria agradecer, assim, imensamente pelo carinho, pela participação, por vocês estarem aqui. Ai, eu tô super feliz. Eu tava morrendo de medo. Mas eu fiquei de coração muito contente com todas vocês que apareceram aqui. Eu vou ler todos os comentários com carinho. Se você quiser me escrever depois, compartilhar qualquer coisa, se você quiser que eu volte aqui para falar sobre qualquer outro assunto, se vocês acharam essa troca legal, por favor, me escrevam aqui. Eu vou ler tudo com muito carinho, vou ver se eu deixo a live aqui postada para quem não viu poder ver depois. Gente, obrigada imenso, de coração. Beijo enorme para vocês. Tchau.